De volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente da OAB-RJ, o Adi Danuzzi, e o deputado estadual Robson Leite, do PP. Na última semana, o Congresso aprovou a votação em regime de urgência da derrubada do veto da presidente Dilma, a lei que redistribui os royalties do petróleo entre todos os estados brasileiros, tirando do Rio o que seria de sua competência, que seria, enfim, importante parcela do seu orçamento, inviabilizando, inclusive, caso isso se confirme na próxima terça-feira, a administração pública do Rio de Janeiro. Não teremos outro caminho a não ser recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O governador Sérgio Cabral já tem pronto o recurso para impetrar o Supremo Tribunal Federal. E eu queria saber a opinião sua, doutor Adi, sobre, do ponto de vista jurídico, sobre as possibilidades do Rio reconquistar no Supremo o que perdeu no Congresso. Olha, eu acho que a lei que foi aprovada no Congresso e vetada parcialmente pela presidenta Dilma, ela é um monstrengo jurídico, né? A lei ignora direitos adquiridos, ignora o ato jurídico ter feito acabado, já que havia já contratos celebrados, havia áreas licitadas, né? Isso gera direitos, isso gera previsões orçamentárias, né? Isso é uma irresponsabilidade, do meu ponto de vista, do Congresso Nacional, né? Esse falso igualitarismo, né, em que se tira dos estados produtores para distribuir de forma pseudo-igualitária. Inviabiliza um estado e não resolve a questão. E não resolve, exatamente isso, né? Quebra cidades no Rio de Janeiro, quebra a administração pública de um estado, né, que é o segundo maior importante da Federação Brasileira. Eu não tenho a menor dúvida de que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, não vai deixar essa anomalia prosperar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós temos todos os argumentos possíveis para obter essa liminar. Totais. E para obter também depois o julgamento, quer dizer, do final a nosso favor. Não tenho a menor dúvida. Acho que tenho certeza de que o Supremo vai suspender liminarmente os efeitos da lei e no julgamento timérico vai repor a situação anterior. Deputado Robson Leite, é uma questão que aparentemente é de só menos importância, mas na verdade há quem atente para ela com muito cuidado, que é o momento de se entrar com o recurso no Supremo Tribunal Federal. Se nós entrarmos com esse recurso agora, antes, portanto, do recesso, ele será avaliado por um ministro de plantão. Se nós entrarmos depois do recesso, caberá ao presidente do Supremo conceder ou não essa liminar. E ele terá, digamos, outros cuidados políticos para conceder essa liminar, porque depois, se ele conceder a liminar, vai ser analisada, ou seja, vai ser derrubada essa liminar ou não, dada pelo presidente, ou seja, torna-se uma questão, do ponto de vista político, dentro do Supremo, um pouco mais complicada. Há parlamentares que acham que é importante que se entre agora, para que exatamente nós não caiamos na mão do presidente do Supremo, que teria, então, mais, digamos, cuidado em conceder ou não essa liminar. O senhor concorda com isso? Veja, tem um elemento que é importante que você colocou. De qualquer maneira, a decisão vai passar pelo STF ou pelo presidente, mesmo que você tenha a decisão liminar. Então, isso é um debate que vai ser feito. Eu não tenho dúvida que, tendo a derrubada do veto, e eu acho que, no medida de urgência, vai ser votado na terça-feira, vai derrubar. Então, evidentemente que essa decisão, na própria terça-feira, certamente o governo do Estado, o governo do Sérgio Cabral, vai entrar com o seu recurso arguindo a constitucionalidade dessa lei. Mas tem um elemento que é fundamental, que há uma PEC hoje tramitando em Brasília que corrige um problema da Constituinte de 88, que os royalties surgiram como uma compensação, não apenas ambiental, mas a compensação da questão do ICMS. É importante que as pessoas saibam disso, Ricardo. O ICMS, hoje, qualquer produto que você tem hoje, produzido num determinado estado, é levado ao outro estado, o ICMS é dividido. No petróleo, não. O petróleo, o estado produtor não vê nada desse ICMS. Isso é uma perda imensa para o estado. Isso tem que ser corrigido. Já há uma PEC tramitando no Congresso, já há algum tempo, para fazer essa correção. E os royalties surgiram exatamente para compensar essa perda dos estados produtores.
levando-se em consideração que é aqui que é produzido, que é aqui que tem um risco ambiental. Na hora que tem um vazamento é o INEA, a Secretaria de Ambiente, é o Governo do Estado, que evidentemente age para punir, para coibir, enfim. Então, me preocupa muito porque essa organização dessa briga federativa entre os estados leva a uma perda, evidentemente, que a posição da presidenta Dilma sendo desrespeitada pelo governo é uma crise quase que federativa. Quebra do pacto federativo. Quebra do pacto federativo, que aponta para algo importante que o Senado já era para ter decidido, que é a mudança do pacto federativo com relação à distribuição do fundo dos estados, que hoje é distribuído de forma injusta. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal deu um prazo até o final desse ano para que o Congresso reformule os critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. E até agora o Congresso não fez. E eu acho que não vai ser essa semana agora que vai entrar o recesso que ele vai fazer. Infelizmente, o Congresso quer fazer essa mudança na questão do petróleo, mas não tem a mesma avidez, o mesmo desejo de fazer uma coisa que é de sua competência, por imposição, inclusive, do Supremo, que é rediscutir os critérios do Fundo de Participação tanto dos Estados quanto dos fundos de participação dos municípios. Eu queria falar de um outro assunto agora especificamente que o doutor Uadi Damos, que é em relação à OAB. A OAB é uma instituição que propugna pelas questões democráticas, tem uma história inscrita nesse país, nesse campo, e é aplaudida por isso. Enfim, ela tem um papel até muito mais assim, protagonista no momento que as instituições estão ameaçadas, ela cresce, mas há uma contradição, me parece, entre esse papel da OAB e o funcionamento da própria instituição. A OAB Federal, o Conselho da OAB Federal, é eleito por um colégio de apenas 81 membros. E os advogados do Brasil, os 800 mil advogados inscritos na ordem, não têm voz, não têm vez, não conseguem votar para eleger o seu conselho, o grupo que vai dirigir a instituição nacionalmente. Contradição é essa. A maior instituição que defende a democracia brasileira tem pouca democracia na sua base. De fato, é uma contradição, Ricardo. Eu diria que a OAB ela é semidemocrática. As suas seccionais são eleitas, os dirigentes das suas diretamente, como é o meu caso, eleito diretamente. Acabei de fazer meu sucessor com milhares de votos dos advogados do Estado do Rio de Janeiro, e assim aconteceu em outros estados. No entanto, os dirigentes nacionais são eleitos indiretamente. Então, isso é uma semidemocracia. Uma das minhas metas, eu fui eleito conselheiro federal agora, tomarei posse lá no Conselho Federal em fevereiro do ano que vem, vai ser lutar por eleições diretas para o Conselho Federal. A OAB tem que viver a democracia plena, que é o que ela prega para a sociedade, ela prega para os poderes públicos. Ela não pode ser contraditória em pregar algo para fora o que ela não pratica para dentro. Então, eu não tenho a menor dúvida, eleições diretas na OAB, elas serão conquistadas de forma inexorável. Bem, gente, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer recebê-los aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado, deputado Robson Leite, pela presença. Muito obrigado, doutor Uadi Damos, pela presença. Foi um prazer recebê-lo a esse programa. Prazer foi meu. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado e até lá.